Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12, o nosso tema é a rebelião de Absalão. Irmãos, um dos filhos de Davi, claro, que isso foi tudo fruto do seu pecado, tudo consequência do seu pecado, mas nós vemos aqui Absalão. Absalão, um jovem que ganhou o coração daqueles homens e daquelas mulheres, dos moradores ali de Israel, cativando ele, já que Davi estava ficando um pouquinho distante do povo, estava se distanciando do povo. E Absalão acabou se achegando ao povo, para ganhar o coração do povo, porque Absalão queria mesmo era o reino. Texto áureo. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então todo o povo que vinha até Davi para alguma causa, alguma situação, Absalão tomava a frente e falava, não, peraí, mas o que você precisa? E procurava resolver o problema das pessoas, ganhando o coração, ou seja, é como político em época de campanha, né? Aparece, fala que vai fazer aquela coisa, promete mil e umas. E assim aconteceu com Absalão. Verdade prática, a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Infelizmente, isso tem acontecido muito dentro da igreja. Tem outros homens que saem, pastores que vai para outro ministério, que abrem sua própria igreja, também são colocados como rebelados, mas nem sempre também são rebelados. Então, estão várias situações aqui, várias situações. Mas nós vamos ver aqui a questão de Absalão. Segundo Samuel capítulo 15, versículo 1 ao versículo 18, diz assim: E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Ou seja, esses 50 homens aqui já eram uma guarda, vamos dizer assim, pessoal de Absalão. Porém, agora ele só estava colocando em prática, né, para poder conseguir fazer o quê? Tomar o reino do seu pai. Porque a meta dele era essa. Ele era um homem muito calculista, ele era um homem muito esperto, assim, vamos dizer, já que ele ficou 2 anos só guardando a oportunidade para matar seu irmão Aminon. Ele não tomava nenhuma decisão precipitada, era tudo bem calculado. E assim foi o que aconteceu. E também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta, ou seja, ficava ali na porta, ali onde as pessoas passavam, onde tinha um mais fluxo maior de pessoas, o rei, o príncipe, as pessoas chegavam para se dobrar diante dele, para beijar a mão. Não, não precisa fazer isso, você não precisa, e tratava as pessoas e ouvia o que as pessoas tinham a dizer, ou seja, furtando o coração das pessoas, porque as pessoas sempre amaram muito Davi, o rei Davi, e estavam e continuavam amando até hoje mesmo. Se hoje eu vou falar com um judeu acerca do rei Davi, vai falar muito bem do rei Davi. E aqui não era diferente. Então Salomão estava furtando o coração daquele povo. Versículo de número 4, dizia mais Absalão: A quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Então agora ele estava fazendo a sua política, fazendo a sua campanha. Olha, quem me dera ser o rei. Olha, se eu fosse o rei, você não estaria nessa situação. Eu daria total atenção para o seu problema, para a questão da sua vida. Era assim que Absalão estava fazendo. Versículo de número 8: Porque morando em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. Então Absalão começa a tomar conta, começa a ganhar corpo, começa a ganhar homens ao seu lado, aliados importantes do reino de Davi. Absalão começa a ganhar esses homens, começa a fazer a sua campanha começa a dar certo e ele começa a avançar com isso. Aí começa a ganhar as cidades aos poucos. Agora que nós vemos como foi tomando Hebrom. E o versículo de número 11. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Então ninguém sabia de nada. Alguns homens, claro, sabiam do desejo de Absalão, mas ele foi ocultando para ganhar a confiança daqueles homens, para ganhar o rebelado, querendo ganhar homens, a confiança daqueles homens. Nós vemos um ser que fez isso, que foi Lúcifer, que ganhou o coração dos anjos, dos anjos, dos arcanjos não, mas dos querubins, das mais altas classes angelicais,
e aí ele furtou, ele falou algo para aqueles seres que colocaram o trono de Deus, o trono dele acima do trono de Deus, e ele foi expulso do céu. E nós vemos aqui que começa, claro, uma articulação aqui. Nós vemos contra o rei Davi. Ninguém sabia de nada, todos ali foram naquela caminhada, todo mundo está indo, eu vou também. E começou a ir. No versículo de número 15, então os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos, para tudo quando determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. E aí nós vemos Davi, depois que ganhou o corpo, que Absalão fez tudo muito bem calculado. E aí, quando aconteceu que Davi se deu por conta, pronto, já teve que sair fugido da sua casa. Fugido da sua casa porque o seu filho queria matá-lo. Introdução. Nesta lição discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. Então Absalão ele queria era o poder. Infelizmente hoje, até mesmo na política brasileira, homens extremamente ricos e milionários, eles não querem mais o dinheiro, eles não querem mais ser corruptos, não querem mais o dinheiro no sentido que a gana deles não é tanto é o poder, é mandar e desmandar. Claro, quanto mais dinheiro tiver para eles, é melhor, é uma sede, é algo insaciável. Mas nós vemos que é o poder que muitas vezes incentiva esses homens a fazerem o que fazem. É o poder dentro da igreja que faz com que pastores venham atirar pastores venham puxar o tapete de pastores. É o poder, infelizmente. Parte 1, o homem Absalão. Descrição: Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur, que nascera em Hebron. Davi teve seu primeiro filho com Ainoã, Aminon o primogênito, o segundo com Abigail. Quileabe, do hebraico nome Absalão, significa o pai da paz. Duas coisas o distinguem: seus cabelos longos e sua aparência física, que era sem defeito. Absalão devia ser um homem de boa presença, um homem que chegava mesmo e se destacava acerca da sua beleza. Então isso também, claro, chamava a atenção daquelas pessoas, porque as pessoas normalmente até hoje mesmo querem ficar perto de homens bonitos, querem ficar perto de homens inteligentes, mulheres principalmente, até mesmo pessoas. Ver um homem inteligente, ver uma pessoa cativa, as pessoas querem ficar perto de pessoas que sejam pessoas cativas, que ainda mais sendo o rei, ainda mais a posição que ele tinha, e aí, pelo fato também de ter uma beleza, até uma beleza considerável, nós vemos também que ele ganhou o coração de todo aquele povo, sempre andando bem vestido e não se importando de nenhum problema de dar a mão para a pessoa que estava numa situação inferior, abraçar essas pessoas. Então aí que nós vemos a articulação que Absalão teve. Mas tudo era um plano dele mesmo. Isso foi tudo muito bem calculado para que ele pudesse colocar em prática aquilo que ele gostaria. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família devido às suas faltas. Ou seja, Davi não comparecia às festas que os seus filhos davam. Davi não comparecia. Principalmente Absalão já tinha chamado ele para uma festa e ele não compareceu. Aconteceu aquele episódio com Aminon, que Absalão matou Aminon, e Davi não foi ter com Absalão e chamar a atenção dele. Então, a culpa foi de Davi pelas suas faltas. Então, um dos problemas da revolta de Absalão, de ser um jovem revoltado, foi isso. Porque se Davi estivesse perto, Davi não sabia o filho que tinha em casa, porque se Davi estivesse perto e tivesse dado mais atenção aos seus filhos, ele saberia os filhos que ele tinha em casa. Irmãos, eu já vi estudiosos dizendo que Davi foi um grande líder, que Davi foi um grande rei, mas um péssimo pai, um péssimo chefe de família, não conhecia os seus filhos, não sabia quem era de fato seus filhos, não se importava o que acontecia com os seus filhos, o irmão estuprou a irmã, claro que não era filho da mesma mãe, mas não importa, eram irmãos, e ele não fez aquilo que deveria fazer, e depois passou 2 anos, Absalão matou Aminon, porque a jovem era irmã de Absalão, de sangue, de pai e mãe. Então nós vemos que tudo isso aconteceu, e Davi não se importou em fazer aquilo que um pai deve fazer, estar perto. Não adianta a gente fazer o mundos e fundos na empresa,
na igreja, mas nós não temos a nossa família em sujeição, a nossa família em domínio. Em que sentido? Em conhecer os nossos filhos, em conhecer a nossa família. Tópico 2, a revolta de Absalão, a fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Como falou Natan, sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, qual foi? O adultério e o homicídio. Davi quis ocultar esses pecados, mas Deus, que pode todas as coisas, ele já acabou perdendo um filho, que Betseba perdeu aquele filho, e depois começou a se desencadear uma série de problemas na casa de Davi, infelizmente. O servo de Deus aí fazendo de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, ou seja, ele tinha uma grande responsabilidade na mão dele. Ele não colocou em prática aquilo que deveria colocar, ele não fez aquilo que ele deveria fazer. E o que aconteceu? Sua casa ficou em ruínas. E problema, irmãos, é que a Bíblia não conta, mas muitas pessoas sofreram com este golpe de Estado, com este golpe do filho contra o pai. Muitas pessoas. O Absalão político, né? Absalão, como nós já falamos, ele andava ali cativando as pessoas, como um político em campanha, como nós já falamos, cativando as pessoas, conversando, dando atenção, estendendo a destra de comunhão. E ele foi fazendo essa articulação, foi ganhando a confiança das pessoas, foi ganhando as pessoas como um todo. E aqui, o Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam adiante dele, seus carros que por vezes variavam de 3 a 4 homens, mas Absalão apresentava-se com 50. Então, apesar desses 50 homens que Absalão estava, apesar dessa ostentação, Absalão tinha total atenção com o povo. Absalão estava sempre sendo atencioso com o povo. Infelizmente, o rebelado, ele faz isso mesmo. Ele é atencioso com o povo para ganhar o coração do povo, para falar mal de quem ele vai se rebelar, para que as pessoas possam abraçar a sua causa. Assim como aconteceu com Absalão. Proclamando-se rei, Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele o fez com falso pretexto. Para comandar de lá seus emissários, ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo o Israel. Absalão reina em Hebrom. Por que Hebrom? Esse jovem sabia que no seu histórico, Hebrom estava ligada com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai fora coroado rei e que seu reinado durou ali 7 anos. Ou seja, o primeiro reinado de Davi foi com Hebrom. Depois ele reinou em Israel, foi proclamado rei de todo Israel e, claro, anexou Hebrom com o reino. A lealdade dos servos de Davi. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho, Absalão, Davi apronta para fugir. Sem dúvida, isso era consequência da espada que viria sobre sua casa, como fora profetizado. Ainda bem que Davi ainda tinha homens que lutavam por ele, que lutavam com ele. E isso fez uma resistência no reino. Então Davi, meus irmãos, era um homem que, claro, tinha uma articulação política muito forte, tinha uma confiança pelo povo muito forte, mas isso não deixou ele imune a fugir da sua casa, que ele teve que fugir às pés. Se ele não fugisse, Absalão mataria. Absalão mataria ele e aí o negócio ia ser pior. Mas ele prevendo isso, aí que ele começou a entender quem de fato era o filho, aí ele foge. Por que ele não ficou? Porque ele entendeu qual era a intenção do filho e aí ele fugiu. Tópico 3. A morte de Absalão. Coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho, dividindo-se em 3 campanhas. Uma sob a liderança de Joabe, outra de Abissai e a última de Itai. Então Davi era um guerreiro. Davi era um comandante, Davi era um general, era um ótimo estrategista. Então por isso que ele ganhou aquela batalha, ele ganhou aquela guerra contra o próprio filho. Mas ele disse: eu não mate meu filho. Aí ele começa a se preocupar com os filhos. Veja, irmãos, uma coisa, depois que acontece uma tragédia seguida de tragédia com morte de filhos e problemas com filhos, aí que Davi começa a sofrer pelos filhos. Se ele tivesse começado a fazer esse tipo de atitude lá no começo, lá atrás, quando o seu filho Aminon estuprou a sua irmã, ou antes disso Davi tivesse dado uma atenção para os filhos, o seu filho não tinha estuprado a sua irmã,
Absalão não tinha matado o seu irmão, Absalão não tinha se rebelado com o pai. Claro, se ele não tivesse cometido o pecado de adultério com Betseba. Mas esse pecado com Betseba desencadeou problemas que Davi já tinha na sua família. Não era problema que foi criado, Davi adulterou, agora criou esse monte. Não, meus irmãos. Não foi assim. Só desencadeou problemas que Davi já tinha no meio da sua família. Esses problemas já eram problemas existentes, agora só desencadearam, agora só a coisa foi piorando. O preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custou-lhe a vida. E aí nós vemos o que aconteceu. Ele quis fugir do exército de Davi, ficou com o cabelo preso, e aí foi um homem lá e olhou, mas não matou ele, e falou para Joabe. Joabe foi lá, enfiou a espada, matou o jovem. E nós vemos aí que o pai acaba sofrendo pelo filho. Aí o pai se dá conta e começa a sofrer pelo seu filho. E a nossa conclusão. Com esse episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia. Busquemos a sabedoria e a prudência divina, para que não experimentemos a ira do Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. Eu vou fazer uma conclusão diferente, irmãos, da que está na lição. A conclusão que eu tenho para fazer dessa lição, claro, a rebeldia é sempre terrível. Mas eu queria um pouquinho mais além. O quê? Dizer que nós temos que estar em contato com os nossos filhos e com a nossa família em todo o tempo, para que nós não venhamos perder a autoridade sobre a nossa casa. Porque como eu disse, e como é bem explícito, esse era um pecado que já existia na casa de Davi. O seu pecado com Betseba só desencadeou aquilo que já existia. Então cabe a nós conhecermos os nossos filhos e não sofrer pelos nossos filhos depois que a tragédia já está feita. Nós temos que sofrer pelos nossos filhos antes que a tragédia venha bater na nossa porta. Antes que as coisas aconteçam, nós temos que sofrer. Sofrer de que forma? Orar e buscar a Deus em prol da nossa casa. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.